Tá certo, obrigada. Bom, boa noite, pessoal. Eu sou engenheira mecânica, né? Eu me formei em 2015. Já tem um tempinho aí de estrada, né? De formada. E eu costumo dizer que eu me formei no ano, assim, um pouco complicado para a engenharia. Nós pegamos aí uma crise econômica, onde o mercado estava complicado. Você via aí mais empresas, infelizmente, mandando embora do que contratando. Então, assim, no decorrer do curso, né, eu entrei em 2011. Então, assim, a gente entra tudo com aquela bagagem, aquela vontade, aquela sede de sair, trabalhar. E aí, quando finalizou, né, você pega ali um mercado que está complicado. Então, assim, o cenário mudou de repente. E eu, assim, 2015 foi quando teve uma 2015 crise? teve uma crise e estava tendo aquela investigação da Lava Jato também. Isso Sim, sim. foi terrível É para a isso. economia. É Foi verdade. terrível. Então, assim, quando a gente se forma, né? Eu me formei e quando eu saí, e acredito assim que a maioria aqui, a primeira coisa a gente quer procurar emprego, né? Começar a trabalhar. Você está na faculdade, você é estudante, né? E quando Afinal, você a se gente estuda forma, e 5 anos, a gente fica desde o começo, né? Você entrou na aí? faculdade já imaginando como que vai ser quando você sair, né? Exatamente. A gente já fica imaginando como que vai ser. E aí, assim, eu saí com aquele cenário um pouco complicado, a gente fica, de certa forma, inseguro, porque a gente sai, assim, com uma bagagem teórica grande, mas a gente precisa daquela prática, experiência, e o que a maioria das empresas exigem é isso, né? Experiência, né? Não tira a razão delas, né? Eles querem bons profissionais. Então, isso acaba complicando um pouco. Então, assim, logo que eu Você saí, chegou a procurar, quando você formou, você chegou a procurar emprego no LinkedIn? sim, me cadastrei no LinkedIn, é, comecei a Não, procurar. eu digo assim, porque você falando assim, preciso de experiência, né? Lá no LinkedIn é engraçado, né? Você faz o cadastro no LinkedIn, aí surge a vaga, aí o que pede experiência, você tem que ter 5 anos de formado, tem que ter curso de Sim, não sei o quê, tem que fazer um monte de coisa, né? exatamente. Isso é muito complicado, né? Porque, infelizmente, assim, a gente entende o lado das empresas, eles querem bons profissionais, mas se não tiver quem te dá essa oportunidade, quem aposta em você, né? É complicado. Sim. Então, assim, eu saí enviando currículo, procurando, e de certa forma isso vai te frustrando. Você envia currículo, você não recebe, não tem um retorno. E chegou assim o momento que eu parei para pensar assim, caramba, será que eu fiz um bom curso? Eu comecei até assim a duvidar se eu tinha feito uma boa escolha, né? E aí assim, durante a faculdade, principalmente durante o período que eu estava fazendo o meu trabalho de conclusão de curso, eu desenvolvi um tema que eu gostei muito e eu sempre tive muita aptidão com a área acadêmica, né? Tanto é que eu saí, né, como estava complicado para conseguir emprego, eu não encontrava vagas, a minha ideia era fazer o mestrado. Eu comecei a tentar fazer o mestrado, porque eu já gostava, né, da área acadêmica. Mas isso foi logo quando você formou, você já entrou no mestrado? Não, não, eu me formei e aí eu comecei a tentar, né, entrar no mestrado. Tentei mestrado em outro estado também. A princípio, assim, logo de início eu não consegui. Aí tudo, né? Você só vai te frustrando cada vez mais, você pensa, caramba, né? Tá complicado. Sim. E aí, assim, durante esse tempo que eu estava tentando o mestrado, é aquela velha história, né? Você tem o limão ali, né? Fazer uma limonada. Eu comecei a dar aula particular de matemática e física. Era o caminho que eu encontrei, né? Então, durante esse tempo, né, comecei a dar aula particular, aula de reforço e tentando fazer o mestrado. Até que em um determinado momento apareceu, né, o primeiro emprego CLT. E quando ele A gente tá falando surgiu, de quanto tempo depois? de quanto tempo depois? De 3 anos depois. Então calma aí. Então você formou em 2015, Sim, aí você entrou no mestrado. não, não, eu não entrei no mestrado. Então o que você fez durante esses 3 anos? Durante os 3 anos eu fui dando aula. Ficou dando aula particular. Exatamente. Fiquei dando E aula. você,
E você, assim, quando você formou, você obviamente você formou com uma expectativa lá em cima, né? Nossa, eu Muito formei alta. agora em engenharia e tal, agora eu Sim, quero entrar no mercado. sim. E, e aí, durante esses 3 anos, assim, qual que foi essa maior frustração sua? Porque, beleza, estava dando aula, estava ganhando seu dinheirinho ali e tal, mas não era aquilo realmente que você estudou Não, 5 anos, que você se dedicou, não, né? não era aquilo. O que que você achava, assim, se o problema era do mercado ou se o problema era com você? Como que foi isso para você? Na verdade, assim, eu entendia que o problema estava no mercado, né? Levou um tempo até o mercado virar um pouco, melhorar. Só que o que acontecia é que quando você, assim, você já está frustrado com a situação e há alguns momentos eu já tive a vontade de exercer a carreira autônoma, de começar a prestar serviço. Só que qual era o grande problema? Eu não sabia como começar. Eu nem sabia em quais áreas eu poderia atuar, entendeu? Então, assim, eu me sentia ao mesmo tempo amarrada. Eu quero, mas como que eu faço? A forma de prospectar, a forma de fazer um orçamento, isso tudo, assim, não tinha conhecimento. E, infelizmente, a faculdade, ela não te ensina a trabalhar de forma autônoma. Ela te ensina a sair e trabalhar para a empresa, trabalhar de forma CLT. Então, você já sai com aquele pensamento. Eu vou sair da faculdade, eu vou entrar numa empresa para trabalhar e tal. Entendeu? Então, Sim. A gente é isso meio que condicionado a isso, né? a gente é condicionado a isso. Então, você coloca aquilo na cabeça, você não tem ali. é, Depois que eu entrei, né, no treinamento, para todo mundo, pessoas que chegam, que perguntam, né, que falam do treinamento. Então, eu falo assim: quando você tem alguém ali que tá, que pega na sua mão e fala assim: vem cá, minha filha, deixa eu te mostrar o caminho. Claro que a gente, assim, tem que fazer por onde, tem que correr atrás. Só que quando você tem ali alguém que te mostra que tá com você, você se sente forte, você se sente capaz. E isso muda totalmente. Era isso que faltava para mim lá no início, quando eu me formei. Sim. E aí, Entendeu? beleza. Aí você ficou nesses 3 anos dando aula particular, Isso, e nesses aí três você anos eu fiquei conseguiu. dando aula. E foi em 2018 que eu entrei para o meu primeiro emprego CLT. Foi no ano de 2018. E aí o que acontece? Surgiu, né? Eu falei, não, é agora, né? É a hora. Eu deixei o mestrado um pouco de lado, até porque conciliar trabalho e mestrado é meio difícil, né? Complicado. Ele ficou um tempo adormecido, mas eu não ainda não tinha desistido, ainda era uma coisa que eu ainda queria. E fui trabalhar, né? CLT. Eu falo assim, toda experiência na vida da gente é válido. Trabalhar de forma CLT foi muito bom, porque ampliou minha visão, me deu um leque assim de oportunidades até, por mais que eu não trabalhava na empresa como engenheira mecânica, exercendo a minha função, mas eu tinha contato com outras pessoas, engenheiros mecânicos até, engenheiro civil, engenheiro eletricista, fui ampliando a rede de contatos, então isso é muito bom, isso é importante, Sim, né? eu tenho uma pergunta a te fazer. Você acabou de tocar num ponto que você ficou 3 anos trabalhando, dando aula particular. E aí depois você entrou no CLT. E você Sim, continuou não trabalhando como engenheira. não trabalhando como engenheira. Claro que é muito bom, você entrou na empresa, aí você já vai ter uma renda maior ali, só que ainda continua com isso, assim, com, né, aquela vontade, será que eu não vou Aquela, realmente... exatamente, aquela vontade, entendeu? Ainda ficava ali. Por mais que eu estava, né, trabalhando de forma CLT, com contatos e tudo, mas ainda eu não supria aquela minha vontade, aquela necessidade, né, de exercer na área. E aí, né, a empresa que eu trabalhei, é uma empresa que trabalhava que trabalha, né, com obras, e também finalizou o contrato, eu voltei, e aí foi mais ou menos no período que começou a pandemia, né? 2019, 2020. E aí eu voltei, e aí assim, entrei com garra total no mestrado. E foi aí que eu entrei para o mestrado. Né? Eu entrei no mestrado no primeiro semestre de 2021. Comecei a fazer o mestrado. E depois disso, né, durante ainda o tempo do mestrado, eu tava me dedicando exclusivamente ao mestrado, porque um Então detalhe, você tinha saído do eu CLT. tinha saído do CLT. Aham. E aí,
eu tentei o mestrado, aí eu passei e fiquei me dedicando exclusivamente a ele. Durante esse período, né, hoje eu moro em Vitória, né? Mas, na verdade, eu não morei sempre em Vitória. Eu morei no interior do Espírito Santo. Então, assim, uma cidade pequena, oportunidade, mas não tem, assim, tantas oportunidades quanto uma cidade, né, como Vitória, capital. Então, tudo isso também influenciou de certa forma. Quando eu passei no mestrado, que eu vim morar em Vitória. E quando eu passei no mestrado, em 2021, né, em agosto, me convidaram para trabalhar nesse outro emprego que eu estou agora, CLT. Sim. Então, agora eu estou conciliando o mestrado, CLT, e agora E a autônomo. carreira de forma autônoma. Exatamente. Essa foi a Não, minha trajetória. o legal é que hoje você consegue conciliar isso tudo, né? Você É, está com a mente mais. Você tá mais amadureceu mais as ideias, né? Assim, não, acho que não, isso com certeza. tudo te trouxe uma experiência que essa bagagem te fez hoje conseguir, né, fazer você ter um foco maior nas coisas que você quer para a sua vida, né? Não, com certeza, né? E é aquilo que eu falo para você, pelo fato, mesmo você trabalhando ali de forma CLT e não tá totalmente assim na sua área, mas isso te dá assim, e isso te faz ter um olhar diferente em relação às coisas, né? Hoje eu trabalho no setor industrial, né? Na indústria. E é assim, no meu dia a dia, eu te falo assim, foi a partir dali do meu dia a dia que aquela vontade de exercer a Tamara engenheira mecânica começou a nascer, entendeu? Começou a aflorar ali com aquela Isso aí a gente está vivência. falando depois de 7 anos Exatamente. como Olha essa formado. trajetória. Olha que trajetória, olha quanto tempo, entendeu? Pois é. E assim, você já falou, né? Isso tudo. Hoje você trabalha no CLT como engenheiro? Não, Não, né? Não não. diretamente, assim, às vezes pode. Não diretamente na função de engenheiro, entendeu? Então, olha que Ali, interessante. Se você não tivesse entrado, claro, a gente vai contar como que você conseguiu esse primeiro serviço, mas se você ainda continuasse só com a mentalidade de CLT, 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 você ainda continuaria sem trabalhar diretamente na área da engenharia, né? ainda continuaria. Né? Eu tenho a vivência da engenharia ali, né, no dia a dia, na prática ali, mas de falar eu sou a engenheira mecânica da empresa, não. Entendeu? Eu não tenho essa responsabilidade, eu não tenho essa função. E você sabe que é interessante, Tamara, que eu fiz uma pesquisa com mais de acho que mais de 1.300 engenheiros e 54% trabalha com outra coisa. É CLT e trabalha em uma outra área. É Então, assim, demais. imagina só, apenas 9% trabalham como autônomo. Olha a oportunidade que tem no mercado. Por isso que eu sempre falo, o mercado está com falta de profissional. O profissional hoje que consegue se posicionar, consegue aprender o que tem que ser feito para trabalhar como autônomo, ele consegue oportunidade, né? Só que é aquilo que você falou, sozinho é muito mais difícil, Exato. porque você vai ficar rodando atrás do rabo ali, né? Ficar rodando, rodando, e às vezes isso pode custar dinheiro, tempo, né? No seu caso, isso aí te custou 7 anos, praticamente. Exatamente. Custou isso aí. E é assim, sempre dentro de mim ficava assim, eu sentia aquela falta, né? Aquela necessidade de suprir algo que não estava completo. E uma das coisas que hoje que mais assim me faz que eu olho assim toda essa trajetória e o que eu sempre quis quando você é CLT você trabalha, você presta serviço para uma empresa e você está ali, só que você não está investindo literalmente assim na sua carreira, né? Você não está se dedicando exclusivamente para você e sem contar que te falta a liberdade geográfica, você não tem liberdade geográfica, você não tem liberdade de tempo. Eu passo de 7 às 17.
né? Olha o Na tempo que eu empresa. fico na empresa. Olha o tempo que Só eu fiquei. que aí você está contando a hora que você acorda, a hora que você Exatamente. se desloca para ir para voltar. Então você Para conta aí, ir. de 7 às 17 dá, sei lá, 8 horas, 7, 8 horas de trabalho, né? Mais o seu deslocamento, você fica aí umas 10, 11 horas envolvido só Exatamente. Então, assim, hoje eu passo muito mais tempo no convívio na empresa, o convívio com as pessoas, do que com a minha própria família, né? E Sim. isso, assim, é uma coisa que eu olho e sempre, assim, que faz falta. Você olha para trás e você pensa, caramba, olha que tempo perdido, isso poderia ser diferente. Então, isso, assim, sempre manteve muito vivo em mim. Eu sempre quis buscar isso. Então, hoje, como engenheira mecânica autônoma, eu vejo o principal assim motivo o que me faz, que dá aquele brilho nos olhos é justamente isso. É conquistar a minha liberdade financeira, a minha liberdade geográfica e de tempo. Isso aí é uma das coisas que me motiva, né? Eu não sei se eu já falei com vocês assim, lá no grupo, e eu já recusei 2 propostas para entrar numa terceirizada da Vale. E uma, inclusive, foi início desse ano, ou no final do ano passado, no valor de, era como engenheiro sênior, se eu não me engano, ou engenheiro pleno, sênior, de 10 mil por ali, né, trabalhando na terceirizada como projetista, calculista, e, e aí eu falei, não, eu não quero, obrigado, sim, até indiquei para outras pessoas. Agora, por que eu falo isso? Porque uma vez que você vê essa liberdade de ficar mais tempo com a família, essa liberdade de, bom, poder trabalhar, por exemplo, hoje eu estou numa cidade, mas eu quero ir para outra cidade. Eu posso, porque, Sim, né, você tem liberdade para isso. liberdade. Então, assim, inclusive hoje eu faço serviço em vários estados no país. O que me dá essa possibilidade é essa liberdade de tempo, né, entre outras coisas. Então, assim, é muito bacana a gente estar olhando para esse lado do autônomo, que ele realmente ele abre essas possibilidades, né? E como você mencionou, você ficou 7 anos aí nessa, né? De trabalhando CLT e fazendo. Isso foi muito bom, né? Que você pegou experiência, isso te ajudou muito, assim, na sua forma de pensar, de olhar para o mercado. Só que você entendeu que não daria mais para ficar nessa situação, e teria que dar um basta, né? Depois de 7 anos nisso aí. E aí, beleza, você passou por toda essa frustração e chegou um momento que você me conheceu. Como que Foi. você me conheceu? E aí, Então, eu não sei se foi em 2022, quando que você começou e como que você me conheceu? então, eu te conheci, eu cheguei até, foi pelo Instagram, né? Eu participei da jornada do engenheiro mecânico anticrise que teve em abril, né? E foi em abril que você abriu a. Hum, E eu, assim, eu comecei a fazer algumas buscas, algumas pesquisas sobre atuação na área de engenharia, porque com a minha vivência no CLT e no dia a dia, isso foi assim, me abrindo os olhos, né? Eu fui vendo e pensando, caramba, se eu estou aqui trabalhando, por que que eu não começo a prestar serviço? Então, assim, aquilo bateu um start em mim, sabe? E aí eu comecei a pesquisar. E aí apareceu, né, o seu perfil. Comecei a seguir, aí eu comecei a acompanhar o seu conteúdo gratuito, algumas lives que você fez. Acompanhei algumas lives que você fez com alguns engenheiros anticrises também. uhum. Me inscrevi na jornada, acompanhei a jornada toda. E aí, inclusive, foi nessa semana que estava acontecendo a jornada que eu consegui fechar o meu primeiro trabalho. Eu ainda não tinha Isso antes de entrado. entrar no Isso, treinamento. eu não tinha entrado no treinamento. E Olha que aí eu legal. falei, e aí quando você abriu as inscrições, né? Aí eu falei pra mim, opa, eu vou entrar no treinamento e com esse dinheiro que eu vou ganhar do meu primeiro serviço, eu vou pagar o meu treinamento e vou te falar que assim, foi a melhor decisão que eu tomei assim na minha vida, porque dali em diante mudou completamente a minha forma de pensar, é, de enxergar você, porque hoje eu ando na rua prestando atenção em todas as oportunidades ao meu redor. Antes eu não fazia isso.
Eu não tinha, né, essa ideia. Então, hoje eu entro no supermercado, hoje eu entro em padaria, tudo buscando, vendo oportunidades de atuação, onde eu posso estar fazendo alguma coisa ali. E Então, foi assim, o assim que, seu. inclusive, você aproveitou o que a gente vai estar discutindo agora um pouco É, sobre esse serviço, né? sim, sim. Olha que Então, assim, legal. Mas, o olhar da gente muda, né? O nosso olhar muda, a nossa perspectiva, tudo muda. sim, não, bacana. E assim, o que que foi primordial para você que fez assim você dar um voto de confiança? Porque você, bom, participou da jornada, você viu o conteúdo. Então, assim, o que que foi assim, um ponto de virada para você falar, não, eu vou investir, porque não é um valor assim, não é R$ 500, né? Sim, Então você falou sim. assim, bom, eu vou investir, e aí o que que foi esse ponto, qual foi essa virada para você? Na verdade, foi o seguinte: eu encontrei você no Instagram, mas eu também encontrei outros engenheiros que também oferecem cursos, mentorias, né? Tem outros também aí no mercado. E a princípio foi questão de identificação mesmo, né? Eu me identifiquei com você, pessoa, com o conteúdo que você postava. Eu percebi assim que você sempre postava conteúdos que iam muito mais além, não era superficial, coisa que outros mostram no treinamento pago deles. E você no gratuito, você já mostrava assim, né? Você durante você disponibilizava PDFs, né, das suas lives e tudo. Então assim, é um conteúdo muito rico. Sim. E o que fez eu me inscrever não, né, entrar para o treinamento foi porque quando eu fechei o meu primeiro serviço, eu mandei uma mensagem para você, não sei se você lembra, né, no Eu WhatsApp, lembro. Lembro. falando para você que eu tinha fechado. E no momento que eu fui fazer a precificação, caramba, né, o primeiro serviço, aquela gera uma certa insegurança, né, que eu perguntei para você e tal. E aí você me ligou. Eu falei, caramba, né, eu Você já nem estava no era, treinamento? não, eu não era sua aluna. Ah, você não era ainda? Eu não estava. Eu não era sua aluna do treinamento e você me ligou e me deu assim total atenção. Então eu pensei assim, falei, caramba, olha a atenção, né, da pessoa. Eu não tô no treinamento, eu não sou aluna e ele me deu toda essa atenção. Então isso foi o principal motivo assim que me fez dar esse voto de confiança e falar não, isso aqui não é em vão. É, a intenção dele aqui é ajudar, né? Não é apenas vender curso. E hoje, assim, as pessoas que não que vê por fora, né, que não participa, às vezes pode até pensar, quer vender curso, é mais um curso. E a gente que está aqui, a gente pode afirmar, não é apenas isso. A gente vê assim como que você tem essa dedicação, essa vontade de ver todo mundo crescer, de fechar parcerias. Então isso assim é muito bom. E a gente é uma classe que a gente precisa de mais união. E isso é Sim. uma coisa assim muito importante porque lá a gente tem a nossa comunidade, a gente interage com engenheiros do Brasil inteiro. Então é tudo muito rico. Não, bacana. Fico feliz, né? Eu nem sabia que eu tinha te ligado antes mesmo de você entrar no treinamento. Sim, foi. Eu acho que você estava meio que desesperado, assim, né? Não lembro direito a mensagem, mas. E fechou o serviço, né? E fechei. Conta pro Fechei o serviço. pessoal como que foi esse primeiro serviço, que aí sim, você fechou ele antes de entrar e Foi. depois você foi amadurecendo ele lá dentro do treinamento. A gente fez uma É, mentoria, nós amadureceu as fizemos ideias, né? isso, nós Mas fizemos. conta pro pessoal assim, qual foi o serviço e como que você, quais foram as dificuldades, como que você passou por esse serviço? Então, esse serviço, ele foi uma prospecção de forma orgânica, foi por rede de contatos, que ele chegou até mim. Foi um laudo de uma inspeção veicular, feita na mecatrônica do Golf, né? O Golf, do versão 2004, 2015, ele vem com um vício oculto, que é um defeito na Vou mostrar pro mecatrônica. pessoal aqui. Isso aqui, E né? isso, exatamente, esse daí. Ele vem com esse vício oculto,
Inclusive, a fábrica, ela, ela já até, fora do Brasil, né? Ela já fez até o recall. E, só que no Brasil ela deu uma garantia estendida. E assim, é, muitas reclamações, várias pessoas que passaram por isso, que entraram, né, na justiça pedindo pela troca da mecatrônica, e era justamente isso que o meu cliente queria, né? Ele queria entrar de forma judicial contra a Volks para estar conseguindo realizar essa troca da mecatrônica sem custo da parte dele, né? E aí o advogado dele aconselhou que ele procurasse um engenheiro mecânico para estar fazendo um laudo, né? Isso enriqueceria a, a petição dele. E foi isso que aconteceu. Ele me procurou e, e aí eu fiz a precificação. Foi aí né, que você entrou, que você me ligou, me ajudou. Eu fiz a precificação, mandei para ele, mandei o orçamento, ele fechou. Depois eu fiz o contrato, né? Nós finalizamos o contrato. E aí, nesse tempo aí, eu entrei no treinamento anticrise, né? Eu fechei o serviço antes e durante o tempo que a demanda, né, que estava acontecendo, que eu estava juntando as informações, montando tudo para fazer a visita em loco, para fazer a vistoria, foi o momento que eu entrei no treinamento. E aí eu parei para pensar, falei, caramba, e agora, né? Nunca fiz um laudo técnico na minha vida. Sim. Como é que eu vou fazer agora? E aí, lá no treinamento, né, com todas as etapas, com as aulas, tem até um módulo específico que você fala sobre inspeção veicular, e lá tem o modelo do laudo. Então, eu peguei esse modelo do laudo, era até um modelo de um laudo era um caminhão MUC, né? Caminhão MUC, É isso. um caminhão MUC. E a partir daquele modelo de laudo, eu fui construindo, né? Eu fui, fiz a visita, tirei as fotos, avaliei tudo, e cheguei. Reuni as informações, peguei toda a documentação, peguei o manual do fabricante. Inclusive, em cima do manual do fabricante, eu montei o meu checklist para levar, para estar fazendo a inspeção. E foi através do modelo do laudo fornecido que eu construí o meu laudo, né? Olha que E bacana, né? Assim, depois de 7 anos, você fez o primeiro serviço de engenharia e, claro, a gente não está falando muito profundo aqui, mas teve dificuldades, né? teve, Nesse... teve. E é assim, se eu te falar, você não teve medo? Claro que eu tive, um baita medo. Porque é uma responsabilidade muito grande, é o seu nome que está ali, né? E só que quando você tem aquela vontade dentro de você, que você sabe que você tem pessoas por você, a sua força só aumenta. Então, Sim. assim, aquele dia que nós tivemos a mentoria, cara, que dia maravilhoso que foi aquele, onde todo mundo interagiu. Então, aquilo foi muito rico para mim, me ajudou bastante, ajudou com certeza as pessoas que estavam lá, para conhecer mais de perto o caso. Então, assim, é uma equipe muito boa. Então, isso me deu mais força ainda. Tocar a cara a tapa. É pegar e fazer. Porque senão se você não sair da sua zona de conforto, não pegar, sentar e fazer, você não vai. Tudo depende muito da. Sim. Bom, esse primeiro serviço seu foi de inspeção veicular, né? E aí, depois disso, você teve uma outra demanda, né? Você teve um outro serviço. Isso. Acho Então, que tá travando só. Acho que o seu tá travando um pouquinho. Não sei se. Será que é a Opa, internet? Isso, acho que. melhorou ou tá ainda? Acho que dá para ir. Dá para ir? Dá. Então, nesse outro serviço foi uma inspeção predial. Aqui em Vitória tá tendo uma lei que ela exige que os edifícios com mais de 10 anos eles passam por inspeção predial. Então, assim, eu fiquei sabendo dessa notícia e aí eu já pensei, opa, já é mais uma oportunidade, né?
Só Sim. que, para a inspeção predial, eu como engenheira mecânica, né, eu posso avaliar a parte mecânica, mas a parte estrutural, né, lógico, precisa de um engenheiro civil. Então, logo, o que eu pensei? Eu posso aí fazer uma parceria, né? Eu lembro que até te mandei mensagem, eu perguntei, Alan, é possível fazer parceria nesse caso, né? Eu posso estar atuando. E foi isso que eu fiz. E aí eu entrei em contato com uma engenheira civil, inclusive ela é uma amiga minha, nós nos formamos no mesmo ano, e falei com ela o que estava precisando, e aí ela topou e nós começamos. E esse primeiro laudo, esse laudo que eu fiz, foi aqui no edifício onde eu moro. Quando eu fiquei Olha que sabendo, interessante. quando eu fiquei sabendo dessa notícia que estava tendo essa inspeção predial, logo eu pensei, eu falei, caramba, será que o meu prédio fez? Aqui onde eu moro, né, o síndico? Na hora eu entrei em contato com o síndico. Né? Ele já sabia da necessidade, mas ele ainda não tinha feito o laudo. E Sim. aí fiz todo aquele processo, né? Sentei junto com o engenheiro, nós fizemos o orçamento, mandamos para ele, foi aceito o orçamento, fizemos o contrato. E aí depois realizamos aqui a inspeção e finalizamos o laudo. Inclusive o laudo foi entregue oficialmente hoje. Ó, que bacana. É, foi entregue. E, e assim, com esses dois serviços, quanto que você faturou na soma dos dois? Se você puder Na, falar, né? Se não tiver problema. na soma desses dois serviços, foi 3.500. R$ 3.500. Olha que Exatamente. bacana. R$ 3.500. Isso com menos de um mês, né? Três mil e quinhentos reais com menos de um mês, porque você entrou em abril no Eu treinamento, né? entrei em abril. Foi metade É, de abril ali. Menos de um mês no treinamento e ela, inclusive, já pagou o o investimento que treinamento. fez no Sim, treinamento. E como que é exatamente. isso para você? Né, assim, porque, como eu falei, você ficou praticamente aí 7 anos da sua vida trabalhando com outra coisa, sem trabalhar na área de engenharia, e agora você já assinou dois serviços como engenheiro mecânica, né? É, Não é sobre dinheiro, né? Como que é essa realização para você? eu vou te falar, não tem sensação melhor do mundo do que você assinar a sua primeira RT. É, Não tem igual. Porque ali, quando você está ali, que você emite a sua RT, que você conclui, que você faz aquele serviço, que seu nome está ali, você olha e você fala, caramba, eu sou a engenheira mecânica que executei esse serviço e eu finalmente estou atuando na minha área, estou exercendo aquilo que eu estudei, aquilo que eu fiquei 5 anos na faculdade estudando. E o sentimento, assim, é gratificante demais, é muita gratidão. não, Né? Então, legal. e quando assim, quando eu olho a trajetória, levou 7, foi isso tudo, né? Levou 7 anos. Mas nunca é tarde, né? E hoje, assim, é o sentimento de realização que fica. O que que você diria, assim, para quem hoje trabalha, ou para quem está desempregado, né? Porque eu acho que a sua resposta é muito válida, né? Porque pela sua história, você passou por um problema que a grande maioria hoje no mercado passa. Ou fica desempregado, ou é SLT e trabalha com outra área, sem ser na área da engenharia mecânica. O que que você diria, agora sim, o que que é uma voz de esperança para essas pessoas? O que que você poderia falar para elas? Então, Alan, para as pessoas, assim, quem está desempregado, eu não sou contra ao emprego CLT. Inclusive, eu sou CLT, estou mantendo o meu emprego, porque é importante para mim. Porque eu acho assim, vou falar assim, vou falar de mim. Eu quero realizar a minha transição, né? Eu estou fazendo essa transição da forma contida, da forma devagar, né? Eu não chutei o balde. Mas por quê? Eu acho assim, todo mundo que é CLT e pensa em fazer a transição e pensa em fazer dessa forma, da forma devagar, contida, com o tempo, é importante você reservar um fundo de dinheiro para você,
um dinheiro que você consegue se manter, fazer um cálculo aí das suas despesas, dos seus gastos, para você conseguir finalmente fazer essa transição. É o que eu estou buscando fazer, inclusive. E para aquelas pessoas que são desempregadas, eu acredito assim, é até complicado a gente falar, né? Porque estando numa posição que a gente não está, né? Uma pessoa que está desempregada, você não está nessa posição. Mas é não desistir. E se tem alguém aqui desempregado e que tem a possibilidade, eventualmente, né, de estar fazendo o seu treinamento, não é papo de pessoa que é um conselho assim de coração de quem viveu essa experiência, de estar vivendo essa experiência, que é muito válido, que é assim realmente assim uma transformação de vida que vale a pena. E eu vou falar que só mesmo apenas de estar acompanhando, vai ter agora a imersão do engenheiro mecânico. Só de acompanhar essa semana já é muito rico, é muito válido. Então, para aquelas pessoas que estão desempregadas, eu aconselho, acompanhe essa semana da imersão do engenheiro, porque isso abre muito a mente. Então, hoje, a pessoa que está desempregada, que ela não tem perspectiva, ela não consegue ter uma visão, isso vai possibilitar ela enxergar uma nova possibilidade, um caminho que ela não está vendo, entendeu? Sim. Não, bacana. Inclusive, em um desses eventos que você conseguiu seu primeiro cliente, né? Foi, exatamente. Foi em um desses eventos. E Sim. é colocar em prática, né, Alan? Não adianta você ouvir, você tá aqui, escutar, quando acaba E ali a amanhã live. continuar a mesma coisa, né? Não adianta. Você tem que correr atrás, você tem que prospectar, porque senão você realmente assim não sai do lugar. Depende muito da gente, da nossa força de vontade, literalmente. Eu acho que esse é o ponto, né? O pessoal acaba achando que, bom, tem uma fórmula mágica que ele entre por osmose e vai acontecer as Vai coisas, né? absorver. É, Mas, na é, verdade, a gente faz o quê? A gente dá o direcionamento e a gente dá o total apoio, a gente tem a dedicação, não só minha, mas também de engenheiros de todo o Brasil, né? Como você falou, toda quarta-feira a gente tem uma mentoria que quando alguém tem um problema de engenharia, a gente joga na roda, aí todo mundo vai discutindo sobre aquele problema. exatamente. Então, assim, a gente dá total apoio e faz, né, sair do lugar. Agora, infelizmente, o que não está ao meu alcance é fazer o cara executar o negócio ali, né? Então, assim, eu acho que depende muito da pessoa querer realmente mudar a situação em que ela está, né? Porque ela vai estar com a faca e o queijo na mão. É só ela pegar e cortar. E cortar, só ela pode fazer isso, né? Só, né? É isso aí. E é assim, a gente tem um amparo muito grande. São o primeiro serviço que eu fiz em cima de um modelo de laudo fornecido ali, disponibilizado ali durante o treinamento. Então, assim, aquilo que eu não tinha lá quando eu me formei, que eu senti essa necessidade, né, que aquele tempo que eu já quis trabalhar de forma autônoma, que eu não encontrei um caminho, eu levei 7 anos para encontrar esse caminho agora. Encontrei, estou aqui. Sim. E E você já tô se imaginava assim que, porque você participou, né, de live, como você falou, né? Eu vi você fazendo live com outros engenheiros antes de entrar no seu treinamento. Você em sim, algum momento passou na sua cabeça assim, eu vou ser entrevistado também um dia, ou sim. Não, eu falei, eu ainda vou fazer uma live com o Alan. que bacana. Eu vou estar presente ali. E é isso, Sim, Alan. A gente constantemente a gente tem que se alimentar de força, de esperança, de vontade. Você tem que ter foco. Né? Eu falei, não, um dia eu sim, vou estar ali, o Alan vai estar me entrevistando, perguntando sobre os meus serviços, e vou estar aqui falando para o pessoal que tem a intenção de trabalhar de forma autônoma também. Então, quando você coloca ali um foco, um objetivo, a tendência a fluir é muito maior. sim. Só para o pessoal entender, ó, ela fez o primeiro laudo dela. Deixa eu mostrar aqui rapidamente, ó. Olha a qualidade do negócio, hein? Ó,
não é um laudo de 2 páginas. Então ela fez um negócio bem completo, ó, checklist, colocou fotos, colocou até vídeo, se eu não me engano. Sim, tem. Ó, Tem o vídeo aí pelo ó, QR Code. fotos, colocou vídeo e o parecer técnico dela, fora as outras documentações, RT, entre um monte de coisa aqui. Então isso é muito bacana, porque quem pega um laudo desse aqui, sem saber da história da Tâmara, não vai nem imaginar que foi o primeiro laudo como engenheiro. Né? Porque, assim, realmente, eu achei muito bem estruturado e organizado o laudo. As informações que você colocou, a forma com que você colocou, eu achei bem interessante. Então, assim, claro que o primeiro dá um medo, só que isso vai vencendo com o tempo. O segundo, serviço, repara que você nem perguntou mais tanta coisa, né? Você já foi mais Sim, já ali, já, é, né? Então, assim, esse é o meu objetivo. Não é fazer as pessoas dependerem, é falar, olha, o caminho é esse aqui, segue, repete, faz, procura que vai dar certo. Né? E aí, e acontece também muito que as pessoas acham que elas precisam ter a experiência ali na prática para estar executando. É, esse primeiro laudo que eu fiz, eu, eu não tinha experiência nenhuma nessa parte automotiva. Eu nunca tinha feito uma inspeção veicular, entendeu? É, literalmente, eu não sabia nem por onde começar, literalmente, né? literalmente, eu não sabia nem por onde começar. Mas, e aí quando você, porque assim, é importante você saber que a experiência, ela não é tudo. Mas a sua dedicação, o seu compromisso é muito importante. Então, a todo momento eu pensei nisso. Né? Eu estou fazendo um trabalho que é uma coisa que está levando o meu nome. É claro que quanto melhor, quanto mais você se dedica, a chance de você ser recomendado, de você ser visto, isso aumenta muito mais, porque você é lembrado. Então, assim, no momento que eu fui fazer, inclusive no momento que eu fui fazer a inspeção, eu fui assim, munida de todas as informações. Eu peguei o manual do veículo, montei o meu checklist, é, entrei no YouTube, assisti alguns vídeos de alguns problemas recorrentes em relação à mecatrônica. Sentei, estudei, olhei como que funciona a mecatrônica, todos os elementos ali, porque você, né, você tem que saber como que é o funcionamento ali para você entender qual foi o real motivo ali da falha que aconteceu. Então, assim, e quando você começa, uma coisa vai levando a outra, vai puxando a outra, e quando você vê, está fluindo e você saiu ali do, do ponto X, né? E chegou lá ao seu objetivo. Sim. E esse negócio de experiência, eu acho que é muito daquilo que a gente falou lá no começo da live, né? Assim, como as empresas pedem muita experiência, como o LinkedIn, o mercado pede muita experiência, a gente acaba criando uma crença limitante que você precisa ter Cria, muita experiência para trabalhar, né? cria. E querendo ou não, isso é uma crença que atrapalha muitos profissionais a progredirem na área. Porque se a maioria do profissional descobre que ele não precisa ter experiência para começar a trabalhar, ele vai desbloquear e vai começar a trabalhar. Né? Exatamente. Por exemplo, você fez um serviço da área automotiva, às vezes, acho que você nunca teve contato com essa área, Não, não. nunca tinha trabalhado como engenheiro, de fato, e você conseguiu fazer um belo laudo. Né? Então, assim, é uma prova viva que você realmente não precisa de experiência. Agora, claro, você precisa dedicar. Não estou dizendo que você vai Não, fazer de qualquer jeito. Você estudou, você correu atrás, você pesquisou, viu vídeo, né? exatamente. E assim, quando a gente sai da faculdade também, a gente tem assim aquela mentalidade. Primeira coisa, eu vou sair, eu vou fazer uma pós-graduação, eu vou fazer um mestrado, e saio fazendo aquele monte de curso, aquele monte de coisa. Não é assim, não é bem assim. Você tem que se capacitar? Tem. Mas na medida que você vai sentindo a necessidade. Eu, por exemplo, eu até comentei com você, é, eu tô para tá em fase de orçamento, mas eu tô para fechar aí um serviço de NR13, né, de vasos Sim. de pressão. Então, assim, é uma outra área que eu ainda não tive a oportunidade de trabalhar. Seria a primeira vez também.
Então, E vai ser assim, uma nova experiência, um e novo vai ser uma nova desafio, né? experiência, né? Então, assim, na medida que você vai sentindo necessidade de se capacitar naquela área, quando você encontra, porque a gente é assim também, a gente se encaixa também em algumas áreas, a gente se encontra em algumas áreas que a gente se familiariza mais, que a gente se adapta mais, que a gente quer se aprofundar mais, né? Então aí surge a necessidade de você fazer um curso, uma capacitação, um treinamento, né? Não, bacana. Eu concordo plenamente e eu acho que esse é o caminho, né? Na imersão do Engenheiro Mecânico Anticrise, que vai acontecer semana que vem, eu vou mostrar exatamente isso. Tudo isso que a gente comentou aqui, esses exatos passos, né, para oportunidade, para conseguir fazer esse serviço sem ter experiência. Eu vou mostrar esse caminho das pedras, né, lá na imersão. Por isso que eu recomendo o pessoal que ainda não se inscreveu participar. É gratuito, é muito conteúdo, a gente não brinca com conteúdo, a gente leva mesmo o conteúdo. E esse evento vai ter um negócio especial, vai ter uma área de membros. Então você vai entrar nessa área de membros, tipo a Netflix, vai ter uns negócios bem massa, assim, eu recomendo que todo mundo participe, porque vai ser bem bacana, tá? E, Tamara, o que que você falaria hoje com o que você está vivenciando, né, com o que você já viu, para quem está indeciso se entra no treinamento ou não, se faz esse investimento que, né, não é um investimento de R$ 500 nem de 1.000, é um pouco mais que isso, né? Se faz esse investimento ou não, se está com essa dúvida, se acha que para ele o momento é agora, se não é, o que que você falaria para essas pessoas? Olha, Alan, eu falaria que não existe um momento certo para nada. Não existe o um momento certo. Se a gente for esperar o momento certo chegar, ele não vai chegar nunca. É a gente que tem que ir atrás. Quando eu fui me inscrever não, né? Que eu fui, quando você abriu as inscrições, quando você abriu as inscrições para o treinamento, eu já estava 100% na minha mente que eu ia comprar o treinamento, eu ia entrar. E aí, naquele momento que você tá ali, que você vai passar aquele valor, você pensa, nossa, caramba, né? Porque como você não é um investimento de R$ 500, né? É um investimento alto. Só que quando eu tava ali, eu pensei, eu falei, não, essa é a minha mudança de vida. Se não for agora, não é nunca. Sim, Então eu não pensei duas vezes. Então eu acho assim, o conselho é esse. É não esperar o momento certo acontecer. Ah, no próximo que abrir, eu abro, eu vou juntar um dinheiro para entrar no outro. Não junta nada. Não só tem vai, né? dessa. Não. Tem E pessoas que me seguem que já está há 2 anos nessa. Ah, lá, no próximo eu vou, no próximo eu vou. sim, E o fato é que, se aquilo não for prioridade naquele momento, depois vai ter outras prioridades, e vai chegar no outro momento, não vai ser prioridade, né? E ele vai ficar sempre procrastinando, né? sempre. E também assim, como eu já tinha fechado um serviço, então na minha mente eu pensei, com esse serviço eu vou pagar o meu treinamento, né? Mas dentro ali do curso, conhecendo os outros engenheiros que entraram, eu vi muitos deles falando que compraram o curso e se comprometeram em pagar o curso fechando o serviço. E vários ali fecharam o serviço. Então é Sim, aquilo que eu falei desde o início. Tem que ter foco, você tem que ter um objetivo. Eu vou fechar um serviço e ponto. Eu vou atrás, eu vou fechar esse serviço. Se não for sim. assim, você não sai. Não sai do lugar. É, por exemplo, amanhã eu vou entrevistar um engenheiro Alan William. Ele, com 2 serviços de engenharia, ele faturou R$ 14.000. Só que nem sempre foi assim. Ele entrou em dezembro no treinamento. Então, ele foi fazendo no tempo dele, ele foi se dedicando, foi entendendo, foi indo. Ele passou por uma frustração, porque ele não estava conseguindo, mas ele resolveu continuar fazendo o que tinha que ser feito. E aí agora ele está colhendo o fruto. Então, com 2 serviços de engenharia, em menos de um mês ele fechou 2 contratos, somando esses dois, total de 14 mil, e está para fechar outro de 11.400. Olha Então, só. assim, é isso. É você continuar fazendo o que tem que ser feito e não desistir.
né? E é o que você relatou aqui muito bem. Até te agradeço aí, né, pelas palavras, pela participação. Eu acho que quando a gente vem trazendo essas histórias, compartilhando isso aqui, isso vai atingir milhares de pessoas, né? Eu pego depois parte desse depoimento e rodo no evento. O evento passa mais de 4.000 pessoas ali no evento. Então imagina só, o que você fala aqui, o tanto que vai isso proliferar lá para frente para tantas pessoas, né? E é uma história dessa que se conecta com uma pessoa e fala, cara, eu passei parecido com isso aí, eu preciso mudar de vida também. Então esse é um objetivo. Se o que a gente fala aqui, o que a gente traz, mudar pelo menos uma pessoa que está escutando a gente, mudar uma vida, eu acho que isso é mais gratificante que tudo, né? Como É, aconteceu com você, por exemplo. sim, às vezes é uma palavra que te faz virar a chave, que muda. Eu lembro que eu assisti, eu não estava no treinamento, eu assisti uma live que você fez com um engenheiro, que ele falou assim, Alan, agora eu tô tendo tempo com o meu filho, que eu não tinha. Isso foi uma coisa que ficou na minha cabeça, sabe? Sim, E é uma coisa assim que eu sempre pensei, e sempre quis, né? Ter mais tempo com as pessoas que você gosta, com a sua família, ter essa liberdade. Então eu lembro, né, que ele trabalhou muitos anos numa empresa. trabalhou 15 anos como CLT Olha e só, ele nunca tinha ido na piscina com o filho dele. é. Não, isso me marcou. Eu falei, caramba, É. né, ele tá agora tendo tempo com o filho dele, ele tá realizando, Agora né? ele acorda com o filho, almoça com o filho, vai no parquinho, vai na piscina e trabalha como autônomo. Exatamente. Inclusive, ele até parou de prospectar porque a agenda dele estava cheia. Olha que Olha interessante. só. Porque senão ele não ia dar conta, né? Então ele percebeu isso depois de 15 anos. Claro, ele relatou muito bem que os 15 anos de CLT trouxe uma boa experiência para ele, né? Uma mega experiência. E isso a gente não pode negar. Eu já trabalhei como CLT e um dos objetivos de trabalhar como CLT foi pegar experiência no chão de fábrica. Eu trabalhei como, na verdade, foi como engenheiro, foi como soldador e caldeireiro, né? Então, assim, isso foi um objetivo meu, porque eu quis ter essa experiência ali, né, no chão de fábrica, aprender realmente como que isso tudo funciona ali. Só que eu vi as frustrações, né? E eu participei também por isso, devido à hierarquia que tem. Você quer falar alguma coisa para melhorar, tem uma disputa de ego muito grande. Isso me irritava muito lá na época. Então, assim, tudo tem prós e contras. E eu acho que CLT é uma ótima oportunidade de experiência, só que, na minha opinião, na minha visão, pelo que eu vivencio, pelo que eu vejo, existe um caminho que você consegue, não vou dizer que, assim, na minha opinião, é um caminho melhor para você seguir. Você vai ser um engenheiro valorizado, na grande maioria, né? Engenheiro valorizado, você vai conseguir ter tempo com sua família, vai conseguir ter essa liberdade geográfica, enfim. O que é liberdade geográfica? Bom, eu, por exemplo, faço serviço em São Paulo, então eu posso mudar para São Paulo, que é uma das previsões que eu tenho, mudar para São Paulo e continuar fazendo serviço no Espírito Santo. Não tem problema nenhum, né? Posso viajar para tal lugar e continuar fazendo serviço. Se você hoje tem parceiros para ir atendendo junto com você, então isso é muito bom, essa liberdade. E você mostrou isso muito bem aqui. Novamente, queria te agradecer aí pela participação. Que isso, não foi muito bom estar aqui. É, e só de saber assim que nessa live eu posso estar contribuindo, alguém que está na dúvida, né, do que fazer, de se deve apostar, né, mesmo no treinamento ou não. Então, assim, qualquer possível assim virada de chave, mudança de vida que tenha acontecido aqui, eu já fico assim muito feliz por isso. Estar aqui dando depoimento e mostrando que realmente é possível. Sim. E qual que é o seu Instagram para o pessoal seguir aí? Eu vi que você já agora está movimentando o Instagram. É Deixa eu botar aqui. Eng.Tamara Oliveira. Enge, botar aqui Ponto. com arroba, né? Isso, Arroba enge.tamara Tamara Oliveira. Oliveira. Mandei. Enge.tamara Oliveira. Isso. E, Tamara, eu queria abrir para perguntas
Você topa em participar? Se alguém Sim, quiser com perguntar alguma coisa certeza. para você? Vamos lá. Vamos lá. Ó, quem quiser entrar ao vivo aqui para fazer perguntas, tanto para mim quanto para a Tamara, é só clicar nessa câmerazinha com o mais. Clica ali, solicita. Eu acho que entrando ao vivo aqui é mais fácil para a gente estar conversando. Olha quem entrou de novo aqui, ó. Olha. Olha a Marinês aí. E aí, Marinês? Uma, minha amiga. Eu tenho um monte de coisa para fazer, mas eu tô sempre aqui. Eu Ah, que participo de. bom. Aí, ó. Quer te dar um aí, né? Lógico, claro. Você entrou depois de mim, já tá fazendo a live com a Alan. Ó, Mas você já tem sua live também. Você falou ontem, né? É. já tô me preparando para ela. Já vai acontecer. Só tô terminando de fechar algumas coisas. Eu falei pro Alan que eu só ia fazer a live quando eu tivesse assim, com tudo ok mesmo. Aí sim. Então a Bacana. gente tá finalizando, tá fechando, né? Na verdade, eu já fiz um serviço depois que eu entrei no curso, que foi o PMOC, né? Então, assim, mas eu vou contar essa história depois. Eu só vim aqui para te dar os parabéns. E assim, você tá como CLT, né? Eu chutei o balde, eu sou doidinha da cabeça. Ela chutou o balde, ela não foi da forma convencional. Não, Marinês chutou o balde e começou a... Né, Marinês? Mas a Marinês, né, nas mentorias, né, a gente tem conversado. Ela é um grande exemplo aí de engenheira, a forma dela de prospectar, de correr atrás, de não desistir. E é muito bom a gente ver, né, mulheres aí correndo atrás. A mecânica, né, ainda é uma área muito bem até masculina, né? E quando a gente vê assim mulheres, né, alcançando posições na sociedade, que a gente vê alcançando seus objetivos, é muito bom. Então, assim, eu fico muito feliz de ver. E é isso aí, Marinalva, só orgulho. O Marinês, só orgulho. Deixa eu falar, eu vou dar um recado no nome da Estela, né? Que ela não tá aqui por causa que ela teve alguns probleminha, né? E Uhum. ela tá indo de Paraná para Londrina. Então ela tá assim toda. Mas com certeza ela ia estar aqui para te prestigiar, porque nós é assim, ó. Sim, é isso aí, Isso aí, somos ó. unidas. Eu vi- Nossa, fiquei muito feliz. Ainda estou esperando que o Alan realize aquele evento maravilhoso ao O vivo. evento. Vai ter, vamos Tem que fazer. realizá-la. Vamos Firme e fazer. forte. Vamos fazer um encontro anticrise e depois a gente faz um evento aberto pro pessoal. É verdade. Vai acontecer. Né? Então tá, parabéns, viu, Tamara? Deus abençoe. Muitos caminhos vão se abrir. Você já tá meio caminho andado, já, né? Assim, a forma que você começou, na verdade, foi a forma que eu comecei também. Na verdade, depois que eu entrei no aula, eu só tive coragem de chutar o balde. Entendeu? Me encorajou. Depois que eu entrei, me encorajou, eu fiquei mais disposta, comecei a acreditar mais em mim, aquele medo acabou, aquele tabu acabou, sabe? Assim, que mulher não pode porque tem preconceito. Não, os preconceitos é nós que tem que desafiar eles e mostrar para eles que nós somos capazes. Nós somos mulheres, mas somos tão capazes quanto um homem também na indústria ou em qualquer lugar que for, né? Que a gente também consegue. Quando a gente aprende, né? Eu posso ter minhas dificuldades, mas quando eu aprendo, minha filha, não tem mais quem me segure. Eu vou. E a Marinês é especialista em vasos de pressão, né, Marinês? Em compressores. Eu gosto, assim, é uma parte assim que foi aonde eu comecei, né? Foi a minha trajetória, onde eu comecei. Então, assim, aí vai seguindo. E cada vez que a gente faz, a gente fica melhor. Cada vez você se descobre, né? E vai melhorando. A tendência nossa é melhorar, eu acredito, é subir um degrauzinho, né? Igual eu falo, não é por causa do dinheiro, é lógico que a gente necessita do dinheiro para a gente
sobreviver, né? Pra gente viver, na verdade. Só que minha verdade é que daqui 5 anos eu não quero mais sobreviver, eu quero viver. Ó, muito bom, hein? É isso aí. Quero viajar, eu quero viver com o meu dinheiro de engenharia. É isso que eu penso, né? É isso que é o Com meu sonho, certeza. né? Então diz que quando primeiro a gente sonha e fala com Deus, que a gente tem fé, alguém tem fé, ora e depois Deus concretiza tudo. Bate o martelo ali e pronto. Com Tá no certeza. E caminho daqui um ano certo. você quer o quê? O que você falou ontem? Em um ano eu quero fazer uma live com a minha empresa, mostrar Oh, como ela ficou e como ela vai estar. Isso aí. Muito bom. Tá Obrigado, bom? Marinês. obrigada, Marinês. Aí você clica aqui, ó. Isso, já foi. Foi. Pessoal, quem quiser... Eu vi que tinha uma pessoa querendo fazer uma pergunta. Manda ver aí, ó. Pode... Cadê? Deixa eu ver quem que foi. Ronald. Ô, Ronald, quiser entrar ao vivo aqui com a gente, pode entrar, ó. Clica nessa câmerazinha com o mais. Aí você consegue entrar aqui. Ó, tem uma pergunta aqui, ó. Tamara, no primeiro serviço que você fechou, você já tinha uma empresa no seu nome? Então, não, esse primeiro serviço eu fiz como pessoa física mesmo. Eu ainda sou pessoa física, né? Já estou sentindo essa necessidade de abrir empresa. Já tô vendo, né, para começar a correr atrás disso. Mas esse primeiro serviço foi como pessoa física. E, É que inclusive, tem muitas pessoas que confundem, né? Acham que precisa ter empresa, né? Mas na verdade não. não, não. Foi como pessoa física mesmo. Sim. Cadê? Manda mais pergunta aí, pessoal. Aproveita que agora é o momento, hein? E cadê o Ronald? Ele falou que iria fazer uma pergunta. Falou de uma pergunta aqui. E sabe o que eu acho interessante, Tamara, que vocês participando, assim, as mulheres, eu vi que tem mais mulheres participando das lives também. Que antes eu via só homem comentando, só homem falando. Agora eu vejo que tem mais mulheres aparecendo, né? Então eu acredito que isso seja uma motivação para as mulheres que estão aqui assistindo. Acho bacana Sim, isso aí. tem aparecido no meu Instagram algumas mulheres engenheiras mecânicas, né, que vêm falar comigo, perguntar como que foi esse começo, que pede assim recomendação, até mesmo sobre o curso, sobre o treinamento e tudo. Então eu tenho observado isso, que realmente assim as mulheres têm aparecido mais. Ó, o Alan perguntou aqui se nos seus 2 serviços você precisou fazer emissão de nota fiscal. Não, Alan, esses 2 serviços eu não cheguei a precisar fazer nota fiscal. Agora, no caso dessa prospecção que eu fiz com vasos de pressão, aí eu acredito que já vai surgir a necessidade. Por isso, sim, que eu já estou estudando para estar fazendo essa transição aí de pessoa física para pessoa jurídica. Sim. Não, legal. Ah, foi o Alan William. Eu vou entrevistar ele amanhã. Ele perguntou. Deixa eu ver aqui. Bom, pessoal, já que não tem mais perguntas, ó, Alan perguntou como que você conseguiu prospectar esses 2 primeiros serviços. Então, o meu primeiro, todos os dois foi rede de contatos, né? Na verdade, sim, o primeiro foi rede de contatos. Eu comecei a divulgar para amigos, pessoas próximas, até mesmo lá no trabalho. E aí foi indicação, né, de um conhecido, de um colega que eu comentei. E aí essa pessoa que precisava do laudo, comentando com ele, chegou até ele e falou: eu conheço uma engenheira mecânica que pode estar fazendo. Então foi dessa forma, foi por indicação. E esse segundo, que foi da inspeção predial, eu fiquei sabendo
que estava tendo a lei, e aí eu fui em busca, né, do síndico. Então eu fui atrás, eu prospectei. Bacana. O Bruno perguntou qual foi a sua maior dificuldade que você encontrou no seu primeiro serviço. No meu primeiro serviço, a maior dificuldade foi realizar a minha primeira inspeção em loco, né, que eu não tinha feito ainda. Então, querendo ou não, você tem assim tem sim um pouco de medo, é a sua primeira vez ali fazendo a inspeção, mas depois que eu cheguei lá, eu fui muito bem recebida. Foi feito numa oficina mecânica. Então, sim, fui bem receptivo, bem recebida por todo mundo lá. E aí, assim, naturalmente aquilo foi se quebrando e eu fui conversando, me envolvendo. Mas em si, assim, no momento, a princípio, a primeira dificuldade foi isso, né? Eu pensei, vou chegar lá, né? O meu primeira inspeção, como que eu vou fazer? Mas depois foi fluindo. Bacana. O Ronald perguntou qual foi o serviço que você fez no prédio. Foi em elevador, ou máquinas, ou em parquinho? Tem um Então, pouquinho de tudo, né? é um pouquinho de tudo. Esse primeiro laudo que eu fiz aqui é um edifício pequeno, né? Então aqui a inspeção ela foi na parte de bomba hidráulica. Aqui não tem elevador, então foi assim, bomba hidráulica, a parte de descarga atmosférica, toda a parte de Incêndio, né? incêndio, né? Foi essa parte aí. Mas nós também, porque o que acontece? Aqui está surgindo essa lei, mas aconteceu pelo sindicato dos condomínios, eles estão querendo fazer uma substituição. Ao invés de exigir o laudo de inspeção predial, fornecer um manual de manutenção, mas não foi nada decidido ainda. Só que enquanto agora depende do prefeito, já passou pela Câmara, depende do prefeito. Então, o que acontece? Como está aguardando essa decisão, mas independente se a inspeção predial continuar ou for substituído pelo manual de manutenção, vai precisar também do engenheiro de qualquer forma. E só aí, Alan, tem 6 orçamentos entregues. Entendeu? Que eles Fala estão pro pessoal aguardando. mais ou menos o valor que você cobra nesses laudos. Esses laudos, eles são de R$ 2.500 a R$ 4.000. Olha que bacana, hein? Né? Porque depende da estrutura, se o edifício tem elevador ou não, depende do grau de dificuldade também. Depende de tudo isso. Sobre o momento de estudo para a preparação do laudo, você começou a estudar antes, durante ou depois de fechar o serviço? Foi Acho que no nas 3 momento, etapas. foi no momento quando o cliente me procurou, eu comecei a pesquisar sobre o serviço, fui no YouTube, comecei a procurar vídeos, né? Então, a partir dali, quando ele me procurou, eu já comecei a me inteirar do assunto. Mas, oficialmente, quando ele fechou comigo, que aí eu comecei a correr atrás mesmo, a buscar, solicitei a ele que me entregasse o manual do veículo, a partir dali montei o checklist e foi isso. Bacana. Joel perguntou, essa inspeção veicular demorou quanto tempo para concluir o serviço, mais ou menos? Ele fala a inspeção, somente a inspeção? Acho que foi o serviço como um todo, o serviço. O serviço como um todo? Então, a inspeção eu realizei, a inspeção foi durante 2 horas, foi 2 horas de inspeção. E o laudo, como aconteceu, ele levou um pouquinho mais de tempo, foi até por isso que eu levei também o caso na mentoria, porque a falha que aconteceu na mecatrônica do meu cliente é uma falha com menos recorrência, né, de acontecer. Normalmente acontece a quebra do acumulador de pressão. No caso do meu cliente, houve o derretimento da parte eletrônica.
é um caso menos comum. Acontece, só que é menos comum. Então, eu precisei sentar, estudar mais, entrei em contato com algumas pessoas também, para estar fechando essa conclusão. Mas, no geral, o laudo, eu finalizei ele em 3 dias. Então, mais ou menos 3 dias, né? Para Mais fazer o ou menos serviço. 3 dias, por causa dessa questão aí. Bacana. O Ronald, ela respondeu, vai ficar gravado aqui, mas foi basicamente assim, ó, tudo que é referente à área da mecânica. Área de incêndio, se tiver parquinho, é parquinho, elevador, a parte de hidráulica, bombeamento, né? Toda essa parte, o que tiver no prédio referente à área da mecânica, ela, no caso, vai inspecionar. A parte de estruturas fica para a parte de civil, porque trabalha com concreto, né? E a gente não tem aí a habilitação para trabalhar na parte de concreto. E deixar claro, né, Alan, que essa lei está sendo válida aqui para Vitória, né? Os outros Isso. não, né, não tem. Senão o pessoal chega depois assim, eu vi lá na live. Eu vi que Santa Catarina realizou alguns tipos de serviço desses também. Eu acho assim que na medida os outros estados vão vendo essa necessidade, porque realmente é importante, né? O CREA mesmo ele se posicionou contra essa substituição da lei, porque ter um manual de inspeção não é ter um manual de manutenção não é a mesma coisa de você ter ali a inspeção. Então, eu acredito, assim, que os estados, a lei mantendo, né, acredito que seja válido. Não, bacana. Bom, acho que é isso, tá? Novamente, queria te agradecer aí pela oportunidade. Acho que foi muito válido aí, né? A gente não só contou sua história, mostrou como que você trilhou o caminho, mas entregou conteúdo também para quem está assistindo desde o começo aí. Já pegou algumas ideias assim de prospecção, algumas ideias assim, de fazer o serviço, né? Acho que isso foi bem legal. E só te agradecer pela disponibilidade. Eu agradeço também a você estar aqui. Falei que eu ainda faria a live, né? Estou aqui realizando. Sim. Mas é recíproco o agradecimento, né? Você, durante todo o momento do treinamento, da monitoria, você sempre se mostra uma pessoa acessível. E é isso, assim, que a gente busca. Não é apenas conteúdo, né? Você tem esse lado humano com a gente. Né? Dá para ver que você quer ver a gente crescer, caminhar sozinho e trilhar o nosso caminho. Então, assim, é gratidão mesmo. Então, eu agradeço você por isso também. Não, bacana. Tamo junto e é só o começo. E vamos fechar parceria aqui no Espírito Santo. Isso aí, vamos fechar. Beleza. Obrigado, gente. Boa noite. Joia. E lembrando, tchau, gente. Lembrando que amanhã eu vou entrevistar um engenheiro Alain William, tá? Ele com 2 serviços, faturou R$14 mil somando esses 2 serviços. E na semana que vem vai acontecer a imersão do engenheiro mecânico anticrise, tá? Essa imersão é para você que quer aprender a dar os primeiros passos para trabalhar como engenheiro mecânico autônomo, e aí você vai entender todo o processo para você chegar no faturamento de pelo menos R$8.500 por mês. Beleza? Então é isso. Link na minha bio para você se inscrever. E novamente, muito obrigado, Tam. Valeu. Falou, tamo junto. Tchauzinho. Tamo Tchau, junto. tchau.